Um jovem fez uma pesquisa com pessoas de 80, 70, 50 anos. E ele chegava e perguntava para as pessoas o que elas gostariam de fazer, né? E que elas não fizeram na sua vida, o que elas deixaram para trás que poderiam ter feito. E muitas pessoas falaram valorizar às vezes pequenas coisas, né? Valorizar a família, valorizar uma planta que às vezes eu olhava e não valorizava, achava que era mato, hoje em dia eu valorizo. Valorizar o convívio com as famílias, com as pessoas que realmente gostam da gente, né? As pessoas que se interessam pelo nosso bem-estar. E muitas vezes a gente deixa o tempo passar e deixa essas coisas para trás. Às vezes foca muito no trabalho, foca muito em coisas que não são necessárias e acaba deixando para trás o essencial. A gente sempre tem que ter um tempo para nossa família, para as pessoas que a gente ama. E muitas vezes nessa vida corrida de sair todos os dias cedo, trabalhar, né, de ficar 8 horas fora, e muitas vezes a gente não consegue viver o que realmente a gente gostaria de viver. Ter o nosso sonho realizado de morar numa casa do jeito que a gente sempre sonhou, ter carro, né, aquele carro que a gente gostaria de ter, que a gente imaginou, e ter uma vida de viajar, as férias, uma vida mais tranquila, ou de trabalhar em casa por alguns minutos e conseguir uma renda, produzir alguma coisa, tendo um serviço ou tendo um produto, e muitas vezes essas coisas a gente deixa passar. E o tempo vai passando e muitas vezes a recuperação desse tempo não tem como, mas a gente pode recuperar o que? A nossa autoestima, o nosso prazer de viver quando a gente começa a fazer coisas que realmente importam pra gente. Quando você trabalha num lugar do jeito que você quer, em casa, fazendo algumas coisas, quando você produz, quando você tem um hobby que você sempre gostou de fazer e a partir daquele hobby você pode também dali tirar uma renda. O dinheiro não é tudo, mas ele pode nos dar uma vida mais confortável. Trabalhar duro, com esforço, com dedicação, pode te trazer merecimento ou não. Dependendo de onde você trabalha, você pode receber, né, o valor, né, do seu trabalho com o que você merece. Mas muitas vezes isso não acontece. E a gente, por várias vezes, precisa pensar em mudar. Talvez você não queira viver a sua vida passando 20 anos, 30 anos, né, 40 anos, às vezes, como muitas pessoas acabam, né, trabalhando às vezes até bem mais tarde para, né, viver uma vida mais tranquila. Hoje em dia, a gente sabe que a longevidade das pessoas, né, que elas vivem até os 80, 90 anos e elas podem ter, né, a partir de muitas pessoas, a partir de suas aposentadorias, elas começaram a pensar melhor. Fizeram curso, fizeram faculdade, começaram a empreender e melhorar as suas vidas. Porque elas tiveram mais tempo, né? Não tiveram, abraçaram mais as oportunidades sem ter que ficar pensando muito no que poderia acontecer depois. Quando a gente tem muito medo do que pode acontecer, de você não ter dinheiro, da sua família, né? Não poder sustentar a sua família, muitas vezes a gente deixa de fazer o necessário para ter uma mudança na nossa vida. Quando você já está mais velho, que não se importa, mas né, que você se importa com a sua família, mas você já tem, né, uma renda, algo, você começa a fazer o que realmente você gostaria de fazer. Você começa a passear, você começa a valorizar as coisas importantes, uma planta, a família, estar junto com pessoas que você ama, poder passear em alguns lugares, poder viajar e viver uma vida mais tranquila. Talvez se você começar a acelerar esse processo, não esperar ou deixar o tempo passar para que isso aconteça. Comece hoje mesmo a pensar nessas mudanças que você pode fazer na sua vida. Se você fizer sempre as mesmas coisas e obtiver, né, sempre os mesmos resultados, você vai continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados, ou você vai pensar diferente e começar a fazer coisas diferentes para mudar a sua vida. A grande maioria das pessoas que realmente mudaram suas vidas, elas tiveram uma ação diferente, uma mudança. Muitas vezes eu ficava pensando por que alguns colegas meus tiveram mais oportunidades, né? Começaram uma vida melhor, ganharam mais dinheiro, têm uma vida mais tranquila, de viver uma vida mais tranquila, porque o dinheiro nos traz essa tranquilidade, né? Tanto na saúde, como em sair, como ter uma vida com coisas que a gente, né, necessárias que a gente precisa. Muitas vezes você trabalha uma vida toda e não consegue tudo aquilo que você quis.
E algumas pessoas conseguem, às vezes tiveram o mesmo estudo que você, viveram numa mesma comunidade que você, às vezes era seu vizinho, seu conhecido, seu colega de estudo, e de repente elas melhoraram na vida. Por quê? Elas tiveram uma mudança, uma ação diferente, um autoconhecimento que fizeram com que elas fizessem algo que realmente elas tiveram plano, tiveram ideias, tiveram meta e começaram a realizar algo. Mesmo você que esteja trabalhando, você pode mudar também a sua vida. Você pode pegar algumas horas do seu dia, de manhã ou de tarde ou à noite, hora que você tem um intervalo ou finais de semana, e fazer algo que mude a sua vida. Algo que você realmente tenha paixão, algo que você goste de fazer, que você comece a fazer. Muitas vezes a gente começa a fazer algo, né? Quantas vezes a gente pega, de repente ali, você sabe fazer algo importante para você. Eu sou uma que, se pegar um quadro ali, eu vou pintar, eu vou fazer uma pintura. É algo que eu gosto, que me dá alegria e tudo. Mas não o suficiente para que eu possa ficar várias horas fazendo todos os dias e que aquilo vai me dar alegria. E tem coisas que a gente faz e a gente começa a fazer e aquilo vai aumentando o gosto e o desejo por continuar fazendo. Outras coisas não, outras a gente começa a fazer e ver que realmente a gente não deu para aquilo, que a gente precisa então procurar outra coisa. Isso que acontece quando você trabalha em algo que você não gosta e que você no começo achou que ia gostar, e aí chegou um dado momento você viu que aquilo não era importante para você e que aquilo não te trazia alegria. Aí você tem que começar a mudar. O tempo é uma coisa que a gente não recupera. Não consegue recuperar mais o tempo que passou. Por isso que é uma coisa tão valiosa a gente usar o nosso tempo para coisas que realmente a gente acredite que são boas pra gente, que a gente acredite que vai nos fazer evoluir. E que quando o tempo passar, você vai pensar assim: eu até posso não ter conseguido, mas eu tentei realmente mudar a minha vida. Eu poderia ter valorizado outras coisas também, que a gente pensa, poderia ter valorizado a família, né? Uma senhora falou, poderia ter... Eu achava que plantas, eu não dava bola para plantas, né? Ela já com quase 70 e poucos anos, ela disse, na minha juventude, para mim aquilo era tudo mato. E hoje em dia, né, eu valorizo qualquer coisa. Eu olho uma planta, eu curto aquela planta, eu gosto de planta, amo plantas. Quer dizer, a gente vai mudando de opinião, a gente vai mudando de ideia, e às vezes coisas que a gente não gostava de fazer, a gente começa a gostar, e coisas que a gente nunca gostou, né, ou coisas que a gente sempre gostou de fazer e de repente não era mais aquilo. A sua mudança começa a ser que você já está cansado às vezes daquilo que você está fazendo, e aí você quer mudar e viu que aquilo não era tão bom como você imaginou. Então a gente tem que fazer essas mudanças. Quando o nosso plano A, nossa primeira ideia, daquilo que a gente faz não dá certo, a gente tenta de novo. E vai tentando até que a gente consiga fazer algo que possa mudar. Se você fizer sempre as mesmas coisas, ter sempre as mesmas ideias, não mudar, o resultado vai ser sempre o mesmo. Mas quando você começa a ter ideias novas, começa a aprender com outras pessoas, começa a ver que você pode mudar a sua vida, você começa a partir dali a mudar. E você não vai fazer as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. E você não vai ficar com aquela ideia que você não tentou mudar a sua vida. Quando a gente chega a uma certa idade, a gente começa a olhar para trás e a gente começa a ver todas as coisas que a gente deixou de fazer, que a gente poderia ter feito, poderia ter melhorado a nossa vida, poderia ter encontrado outro emprego, que é algo que realmente a gente gostasse de fazer, que pudesse ter, né, quando jovem, às vezes, mudar de emprego, se esse não deu certo, eu vou para outro que realmente me agrade. Se a gente não faz isso quando a gente tem a oportunidade, a gente acaba deixando passar algo na nossa vida, né? De recuperar a nossa autoestima, uma mudança de trabalho, uma inovação, uma oportunidade, um trabalho diferente, uma vida de transformação. Que quando você faz algo na sua vida que muda, que te traz mais alegria, você transforma a sua vida. Você fica mais alegre. Quando você fica mais feliz, fazendo algo que você quer, às vezes ganhando aquilo que, né, o salário que você achou que você merecia, né, ou podendo ter um dinheiro extra para que você melhore a sua vida, isso faz uma transformação. A gente não vive só para pensar em dinheiro, mas o dinheiro pode nos trazer oportunidades e pode nos trazer também melhores condições de viajar, de viver uma vida mais tranquila, sem preocupações, né, com menos dívidas, né, com mais poder usar melhor o nosso tempo.
Às vezes, essa coisa de você levantar cedo, trabalhar e sair, né? E ficar o dia todo fora, às vezes não te traz tanta alegria quanto aquela coisa que você faz em algumas horas ali, na sua casa, um hobby que você tem, ou ali, né? De repente, trabalhar de casa ou trabalhar fora. Muitas pessoas gostam de sair de casa e trabalhar fora, ter uma empresa, né? Ter um comércio, ter algo que realmente possa empreender em alguma coisa, fazer um serviço. Mas muitas vezes elas precisam agarrar essas oportunidades. E a única coisa que pode nos trazer é o esforço, é a dedicação, é tentar entender, é fazer cursos que possam nos aperfeiçoar em alguma coisa, melhorar o nosso negócio, melhorar a nossa vida, às vezes melhorar o nosso trabalho, às vezes aquele hobby que você faz em casa, né, que você faria, né, por muitas horas e poder tornar aquilo um serviço, algo que traga uma renda para você e que possa melhorar a sua vida. Todas essas mudanças ocorrem quando você começa a pensar diferente, começa a mudar a sua vida. Quando você começa a pensar que você é capaz de fazer qualquer coisa, que você é capaz de mudar a sua vida. Quando você consegue pensar que todo mundo que tentou e que talvez tenha sua mesma idade e às vezes está numa posição melhor que você. Todo mundo que se afastou daquela rotina diária e começou a pensar, né, fora da curva, fazer algo diferente, uma inovação, algo que ninguém fez, né? Trazer uma mudança, eu vou mudar a minha casa, eu vou trazer o meu escritório para cá, eu vou trabalhar de casa, eu vou começar a produzir em casa. Todas essas pessoas que tiveram essas ideias que começaram. Os grandes sucessos da vida hoje começaram com dedicação e pessoas que não tiveram medo. Se você vê a maioria das pessoas que têm sucesso, elas não tiveram medo de encarar uma mudança, não tiveram medo de ir atrás. Por mais que elas tivessem passado por dificuldades, elas nunca deixaram de realizar o seu sonho, porque elas foram atrás, elas procuraram, elas lutaram, elas se dedicaram, né? Elas não tiveram medo, porque o medo muitas vezes nos para, né? O medo de fazer algo que possa trazer uma mudança. A gente está tão acomodado com as coisas, com a nossa vida, tão acomodado com o nosso trabalho, né? E viver uma vida assim já acostumado, sem ter muitas coisas, que a gente não pensa muitas vezes em mudar, né? Quando a gente se acomoda e fica naquela tranquilidade, eu não ganho muito, mas tá bom. Eu tô num lugar que não é o que eu gostaria de fazer, mas tá bom. Quando você se acomoda com isso e se sente confortável em estar, né, numa situação que não é tão boa, quando aquilo te conforta, você acaba não fazendo mudança. Só que os anos vão passando e a gente vai querendo ter mais na nossa vida. Quanto mais o tempo passa, mais exigente a gente fica, mais exigente a gente quer ter coisas melhores para nossa vida. Quanto mais velho você fica, você acha no direito de ter coisas melhores na sua vida, né? Você não se contenta, né, só com aquele pouco ali. Você quer ter mais, quer ficar mais tempo em casa, quer ter, né, um tempo para passear com a família, um tempo para ficar, né, talvez até sem fazer nada, ou produzindo algo que realmente você sempre sonhou. Então, a gente muitas vezes tem que ter um plano B, uma renovação, uma recuperação de tudo, de oportunidade, uma mudança de trabalho, uma inovação. Um plano B que nos faça realmente mudar a nossa vida. Um plano B que eu possa fazer aquilo que realmente eu sempre sonhei, que eu sempre quis, e pode ser uma oportunidade que eu esteja deixando passar de melhorar a nossa vida. Pense nisso. Não deixe as oportunidades passarem. Não deixe passar o tempo e daqui a uns anos você vai ver que deixou passar tempo demais para realizar o seu sonho.